Cérebro Forte, com Carla Tiepo. Carla Tiepo está chegando aqui com a gente. Ela é neurocientista, coordenadora de pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e empreendedora em neurociência aplicada. Bom dia, Carla, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Hoje eu quero fazer algumas provocações sobre ciclos menstruais, comportamento e memória. Esse tema é bem interessante, não é não, Mauro? É bem interessante, tenho certeza que a nossa audiência feminina já está aumentando o volume do rádio nessa hora. Com certeza, porque a gente, obviamente que existem variações que são individuais, são questões muito Carla, particulares. Desculpa até te interromper, mas a masculina também precisa aumentar o volume nessa hora para entender também o que acontece, né, com as mulheres. Então, por favor, todo mundo aumenta o volume. Exatamente. Desculpa a interrupção. Veja uma coisa interessante. Obviamente que existem questões que são próprias individuais e isso sempre vai ser muito importante para o ser humano porque ele está colocado dentro de uma cultura e dentro de uma sociedade que interferem muito com o seu comportamento também, além, obviamente, das variações biológicas, né? Mas os ciclos menstruais levam o público feminino, de uma forma geral, enquanto estão vivendo a sua vida reprodutiva ativa, né, durante os ciclos normais de reprodução. Essas variações hormonais, elas interferem diretamente em algumas áreas cerebrais que são muito importantes para o comportamento. E isso não é de se estranhar, porque, obviamente, a depender da fase do ciclo dessa mulher ou desta fêmea na natureza, os comportamentos devem se adequar àquelas condições necessárias para que exista uma pressão evolutiva, né, uma pressão reprodutiva. Quer dizer, a natureza quer reproduzir-se, quer que todos os comportamentos estejam direcionados para que a reprodução da espécie ocorra da melhor forma possível. Então, nas fases que são estrogênicas, que são aquelas fases logo depois da menstruação, então no primeiro dia depois que interrompe o ciclo menstrual, começa a subir o estrogênio. E o estrogênio é um hormônio muito interessante porque ele traz vitalidade, ele traz uma proatividade, ele coloca definitivamente o indivíduo para fora, né, para o ambiente e para a interação e para as relações, porque justamente é um momento onde essa fêmea está buscando o melhor espaço e a melhor condição para buscar o seu parceiro na natureza. Já na nossa espécie, é uma fase em que nós podemos aproveitar esse momento para realizar tarefas mais que exijam de nós mais proatividade, mais tomada de decisão, um pouco mais de risco, um pouco mais de proatividade, né? Daí, chegada à ovulação, muda completamente o jogo hormonal. O estrogênio cai e vai subir um outro conjunto de hormônios, especialmente a progesterona, que muda o nosso interesse e faz com que a gente comece a se recolher um pouco mais, comece a cuidar um pouco mais do nosso corpo, do nosso conforto, de encontrar um lugar onde a gente possa realmente permanecer durante a progestação. Por isso que o hormônio chama progesterona. A gente está se preparando para a gestação. Só que aí, se o ciclo for um ciclo infértil, né, se você não tiver engravidado nesse ciclo, vai voltar tudo para o processo de menstruação e tudo mais, então cai a progesterona e daqui a pouco vai subir o estrogênio de novo, isso mês após mês. Então, é muito importante que a mulher reconheça como que ela se comporta nas diferentes fases para justamente poder escolher melhor atividade física, melhor atividade laboral para aquela fase do ciclo, ao invés de se colocar em projetos muito arriscados, por exemplo, quando você está na fase progestacional, onde, obviamente, vai ter um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de receio, porque você está tentando justamente se preservar, isso do ponto de vista dos ciclos. Mas eu gostaria de chamar a atenção especialmente para a relação que esses hormônios têm com a função cognitiva. Então, durante a fase estrogênica, a gente fica mais potente do ponto de vista cognitivo também. Durante a fase progestacional, essa queda não é importante, não chega a comprometer, mas é especialmente importante que tanto para os casos onde você esteja na perimenopausa ou a menopausa já
estabelecida, você reconheça que essa queda dos hormônios sexuais pode diminuir a sua capacidade cognitiva, a sua memória e a sua capacidade cognitiva. Por isso é muito importante permanecer atento, especialmente nesses períodos, para procurar reposição ou um adequado tratamento para impedir essa queda cognitiva, porque muitos desses processos são, inclusive, prodômicos, né? Eles predispõem o indivíduo a condições cognitivas mais sérias durante o processo de envelhecimento. Então, isso é um cuidado muito especial que a mulher tem que ter. Mas olha só, Mauro, eu volto falando sobre essas oscilações também no caso dos homens, porque não vá pensando que vocês não oscilam, viu? A testosterona também deixa vocês, às vezes, na mão. Um grande abraço a todos os ouvintes. Obrigado, espero que tenham gostado da conversa sobre o ciclo. Vamos voltar a esses assuntos. Inclusive, eu vou te pedir também para você falar para a gente da famosíssima e temidíssima TPM, né? Se isso tem alguma... se tem alguma interferência nisso também. Você falou né, na questão comportamental, e esse é um tema e um período assim que as mulheres sempre se referem a ele. É bacana da gente abordar também, né? Vou voltar com isso sim, mas o mais importante é as mulheres observarem os seus ciclos, anotarem os ciclos e perceberem suas mudanças de comportamento para o autoconhecimento. Porque às vezes você está num nível de irritabilidade que é uma causa hormonal, e você acaba transferindo essa irritabilidade para outras pessoas de forma desnecessária, arrumando às vezes confusões que você não precisaria encarar, né? Então o autoconhecimento nesses casos é fundamental. E é importante entender que isso tem uma causa, né, do organismo e do funcionamento do cérebro, que não é apenas, digamos assim, uma questão externa, uma questão emocional, né? Eu acho que entender isso também, eu acho que tira um pouco do peso, né, Carla? E não é só uma questão da gente pensar em responsabilização, porque isso seria uma responsabilização da mulher sobre suas oscilações, né? A gente dizer, você teria que controlar isso, teria que dar um jeito nisso. É a própria mulher reconhecer qual é o melhor momento para ela realizar que tipos de atividades, tomadas de decisão, conversas. Não tem uma DR, tem lá uma conversa séria para levar, não vai fazer isso na fase progestacional, porque você vai estar mais ansioso, mais medroso. Isso pode levar você a irromper em ações mais impulsivas, né? Então, autoconhecimento é tudo, viu? É entender que isso vai passar, é uma fase durante esse período, né? Isso que é importante também. E às vezes a pessoa fala assim, exato, nossa, não, isso não vai parar nunca, parece que é um período tão longo, né? Nessa fase dessas alterações hormonais, mas que vai passar. E essa consciência é super importante a gente ter, né Carla? Muito. E isso faz com que a mulher possa ter mais controle, mais domínio sobre suas relações com a sua própria fisiologia e sua própria biologia. Depois, quando eu vier falar dos homens, eu vou considerar que essa ciclagem das mulheres tem seus benefícios, viu? Muito bom. Carla, muito obrigado por hoje. Um bom finzinho de semana e até semana que vem. Estamos esperando aí para falar dos homens também. Para vocês também, um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. São 6h23.